lembrando que o chat vai ser gravado também. Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula de redação do dia 14 de agosto de 2020. É um prazer tê-los aqui novamente, tá? Sextou, né? Já vem aí agora um descanso no sábado e no domingo, e segunda a gente vai retornar. A gente vai dar continuidade na nossa aula de redação hoje, fazendo nossa redação dissertativa argumentativa, tá? Vocês tinham a tarefa de fazer a introdução, né? Com 5 linhas, no máximo 6, tá? Então, eu vou passar alguns slides para vocês sobre redação dissertativa argumentativa. E depois, no segundo momento, vocês vão fazer o desenvolvimento 1, né? Em 10 linhas. Mas a gente vai indo passo a passo, tá? Vou pedir para algum colega, pode ser para o Redsley e para o Carlos, lerem algumas informações, tá? Nos slides. Então, eu vou solicitar para eles nos ajudarem, nos auxiliarem. Se eles quiserem, é claro, né? O Carlos e o Redsley e o Amiliano. Só iniciar aqui. O chat, não utilizem o chat agora, tá? Botem o nome de vocês depois. Não falem coisas desnecessárias no chat. Ô, senhor, só vou pedir uma informação pro Carlos ali. Ô, Carlos, tu sabe me dizer se a Sora já fez o sorteio? Eduardo, depois, né? Em outro momento, porque agora a gente vai iniciar a aula, aí depois tu pergunta para o Carlos essa informação que você quer. Não tem problema nenhum, mas calma teu core, tá? Então, pessoal, dissertar, né? O que é essa dissertação argumentativa? Uma dissertação argumentativa é aquela que a gente expõe, argumenta e desenvolve um tema proposto, né? Um tema proposto, no caso, que eu vou passar para vocês, né? Botando em prática, botando em xeque o ponto de vista de vocês. E vocês vão fundamentar essa exposição de ideias através de argumentos, né? Então, a dissertativa argumentativa, vocês vão expor a ideia de vocês, expor o ponto de vista de vocês, né? De modo que vocês convençam quem está lendo o texto de vocês que o que vocês escrevem é correto, tá? Então, dissertar, não esqueçam disso, dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é desenvolver um assunto, é discorrer sobre o ponto de vista de vocês, tá? Opinando ou persuadindo. O que é isso? Opinando ou persuadindo. Persuadir é convencer. Convencer quem está lendo o texto de vocês. No caso, vocês vão me convencer que o que vocês estão escrevendo é correto, que vale a pena eu entender, acreditar no que vocês falam, tá? Isso é persuadir, o poder de persuasão. Não esqueçam isso. Então, discorrer é tratar, é expor o ponto de vista de vocês. Vou pedir para o Carlos ler para gente essa parte. Pode ser, Carlos? Tá bom, senhor. Okay. Senhor, é para copiar isso? Eu vou falar o que é para copiar, calma. Ainda não. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias quando procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, as guerras, a natureza, poluição, desmatamento, aquecimento global e etc. Uhum. Aí, então, defendemos nossos pontos de vista em relação à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, e assim por diante, tá? Então, pessoal, dissertar, vocês fazem todos os dias, né? Vocês já brigaram com alguém sobre futebol? Alguém já brigou sobre futebol, sobre política? Sim. Já brigaram, né? Isso é dissertar. Quando vocês brigam, colocam o ponto de vista de vocês com alguém, né, numa discussão, vocês estão dissertando.
Só que a dissertação que vocês vão fazer agora vocês vão dissertar de forma escrita, né? Não de forma oral. Mas quando vocês fazem isso, brigam pelo ponto de vista de vocês, pela ideia de vocês, vocês estão dissertando, né? Compreendam que isso é dissertar, é colocar em xeque o ponto de vista de vocês. Quando eu brigo com a Milena sobre um determinado assunto, eu estou dissertando. Por exemplo, a Milena é gremista e eu sou colorado, tá? Eu vou brigar com a Milena sobre o futebol. A gente está dissertando entre eu e ela, dissertando sobre o nosso ponto de vista. Eu quero que a Milena acredite no meu ponto de vista e ela quer que eu acredite no ponto de vista dela. Isso é dissertar. Só que a dissertação de vocês, que vocês vão fazer agora, durante as aulas, é dissertar de forma escrita, né? Usando a coerência, a coesão, os pontos de vista de vocês. Ô, senhor. Oi. Então, dissertar é tipo discutir sobre algum assunto? É isso aí. É discutir sobre um determinado assunto, né? É isso aí. Isso é dissertar. Não esqueçam isso. Nunca na vida de vocês. Dissertar é discutir sobre um determinado assunto. Como o colega falou, o Arthur falou. Compreenderam? Compreenderam o que é dissertar? Sim. Sim. Ótimo. Ótimo, então. Discutindo sobre algum determinado assunto. Quando eu falo com vocês, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quando eu estou ensinando vocês, tá? Eu estou defendendo o meu ponto de vista em alguns determinados aspectos, tá? Eu estou dissertando, isso é dissertar? Vocês acham que isso é dissertar? Quando eu estou ensinando vocês? Não. Alguém acha que não é? Eu acho que não, porque tu tá nos ensinando. Eu acho que é. Sim, Eu acho que de certa forma é, porque eu também defendo o meu ponto de vista. De alguma forma é, mesmo passando os conteúdos para vocês, eu estou defendendo também, em alguns aspectos, o meu ponto de vista. Né? Defendendo, fazendo que vocês acreditem no que eu acredito. Né? Isso é dissertar, de certa forma. Ô, senhor, eu queria te Vou pedir, então, pro Redsley ler pra gente essa parte aqui. Em suma, dissertação implica discussões de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento, defesa de pontos de vista, descoberta de soluções, significa refletir sobre o mundo que nos cerca. O texto... Calma. Depois, calma aí. Então, na dissertação de vocês, a gente vai refletir sobre o mundo. Quando eu falo para vocês, pessoal, leiam jornal, né? Leiam jornal, leiam notícias, leiam livros, porque vocês precisam estar rodeados das informações do mundo para vocês poderem dissertar, escrever melhor, tá? E essa redação de vocês, quando vocês escrevem, não pode ser um vale-tudo. O que é esse vale-tudo, né? É que vocês não organizem os pensamentos de vocês. Vocês devem organizar o pensamento de vocês, organizarem a escrita de vocês. Não escrever tudo o que dá na cabeça, né? Vocês precisam ter organizado a escrita de vocês. Ok? Por isso a importância de fazerem leituras, né? De lerem jornais, assistirem filmes, assistirem séries. Isso é muito importante. Tá? Isso enriquece a dissertação de vocês, enriquece o texto de vocês. Isso torna vocês mais intelectuais, de certa forma. Continua, Redsley. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista sobre determinado assunto, apoiada em dados, fatos, exemplos, fundamentações, enfim, em argumentos, informações que comprovem sua tese. Então, pessoal, vocês vão fundamentar o texto de vocês com informações. Por exemplo, eu li uma notícia no jornal tal, no jornal na 0 Hora. No meu texto dissertativo, eu posso colocar lá
por exemplo, assim, da seguinte maneira: segundo o jornal tal, o preconceito racial sempre foi muito relevante até os dias de hoje. Então, com informações, com fundamentação, com dados, vocês enriquecem a redação de vocês, ok? Escrevam aquela definição ali do texto dissertativo. Escrevam no caderno o que é o texto dissertativo, aquela definição que está ali, tá? Só aquela definição agora. Vou colocar para vocês de novo. Só essa definição aqui, ó. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista. Ô, Sora, eu queria te perguntar. Por exemplo, se eu tô fazendo um texto, eu posso botar assim. Fale. Só um pouquinho, já vou botar lá de novo, pessoal. Só escutar o Eduardo Serpa. Fala, Eduardo. Tá, se eu vou fazer um texto, daria pra botar assim, no texto, dois bonequinhos assim, ó, conversando. Dois o quê? Sobre dizer, sobre determinado assunto, daí isso tá, né? Botar o quê? Eu não entendi, Eduardo. Botar dois bonequinhos? Não, peraí. Se eu tô escrevendo um texto, dá pra mim botar escrever as pessoas conversando assim sobre Não. Não, determinados. isso não é um texto dissertativo. Isso daí não é um texto, isso daí já é uma charge. Não é desenho, a gente não pode desenhar no texto dissertativo. Não desenhar, Sora, é escrever. Como assim tu vai escrever dois bonequinhos, Eduardo Serpa? Foto de letras, assim, que eles estão falando. Não, não pode botar balãozinho. Dissertação não é isso. Não pode botar balãozinho. Sor, eu acho que eu entendi. Ele tá Sora, querendo tipo assim, ó. dizer, Fulano botar, disse, escrever, eles falam. bom dia. Raquel disse, boa tarde. É tipo assim que ele tá falando. Não. Isso. Diálogos, não. A gente até pode botar alguma fala, alguma coisa, mas não é nesse sentido. Dissertar, tu vai defender um ponto de vista, defender um assunto, né? Não é através de diálogos, né? É através de palavras no sentido que sejam convincentes, convincentes com quem está lendo o texto de vocês. Não coloque diálogo. Isso não é dissertação. Entendi. Estão enxergando aí essa definição que quero que copiem? Dá 2 minutinhos para vocês copiarem, então. Calma aí que eu tirei ali. Posso passar, pessoal? Pode, Sora. Posso? Não, Não, Sora. Não? Então tá. Mais um minutinho. Sejam rápidos, não demorem muito, não se amarrem muito. Vou baixar. não sou. Calma, coloco ele de novo. Só sejam mais rápidos. Tira print e depois copia. Também, uma das opções. Vou baixar agora. A estrutura, pessoal. Qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? O texto dissertativo argumentativo, ele precisa ser bem estruturado,
ter uma estrutura, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês me enxergarem. Vejam só, que no texto dissertativo a gente tem que ter essa organização, né, de estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. A gente vai ver um por um. Pessoal, no Enem, né, por exemplo, vocês sabem o que é o Enem? Bota lá de novo, por favor, tá quase me escrevendo. Nem uma faculdade. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. No Enem, eles cobram uma redação dissertativa, tá? Nessa redação dissertativa, na conclusão, eles pedem que a gente apresente uma solução para os problemas vividos. Por exemplo, se está falando sobre preconceito racial, eles querem que na conclusão tu apresente uma solução, tá? Isso no Enem. Já em outros lugares, outros vestibulares, não precisa dessa solução. Só para vocês saberem, uma curiosidade para vocês nem estão ainda em nível de Enem ou de vestibular, só para vocês saberem, assim, e já conhecerem, né? Vou pedir para o Redsley ler para a gente também agora, continuar lendo uma parte. Então eu vou pro vestibular, senhor, não vou pro Enem. Oi? Então eu vou pro vestibular, senhor, não pro Enem. Mas isso, é que no Enem eles pedem uma solução para os problemas, né? Por exemplo, se está falando sobre preconceito racial, sobre corrupção, eles vão pedir na conclusão uma solução para esses problemas, Senhor, tá? tecnicamente, Mas a na redação conclusão, de outro você vestibular precisa de é a mesma coisa. É uma redação dissertativa também, argumentativa. Fala, Carlos. Ô, senhor, tecnicamente, em qualquer redação dissertativa assim, se precisa de uma solução ou de uma conclusão para tudo. Tecnicamente, Sim. precisa já disso. Tecnicamente, isso. Sempre é bom tu colocar isso, né? É bom tu colocar isso. Mas no Enem é cobrado a solução. Então, apresente uma solução. Mas em outros vestibulares não é muito diferente, tá? Porque o que é cobrado é redação dissertativa, argumentativa também. Ô, senhor, sabe aquele texto que tu botou ali em segundo da estrutura? É basicamente a parte de cima do texto, né? Se eu for fazer um texto. Sim. Arthur, pode botar a língua para fora, que ninguém precisa ver tua língua. Vamos continuar então aqui. Então, o texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes, tá? Pode ler para a gente, Redsley. 1. Introdução. Apresentação da ideia principal ou tese. 2. Calma aí, então. Calma. Né? Na introdução, pessoal. Na introdução, vocês vão colocar o que vocês vão mencionar, vão escrever ao longo do texto, né? Na introdução, vocês vão escolher, por exemplo, vamos falar sobre preconceito racial. Vocês vão abordar o que sobre preconceito racial? Na introdução, vocês têm que colocar isso, apresentar a ideia central do texto de vocês, que vocês vão ir desenvolvendo no desenvolvimento, tá? A introdução tem que ter, no mínimo, 5 linhas, no máximo 6, tá? Continua, Redsley. 2. Desenvolvimento. Apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Então, no desenvolvimento, vocês vão apresentar os argumentos que vocês colocaram na ideia principal que é a introdução, tá? Na introdução, vocês vão botar a ideia principal. No desenvolvimento, vocês vão desenrolar, vão escrever essa ideia principal que vocês colocaram lá em cima na introdução. Continua, Redsley. 3. Conclusão. Apresentação de um resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. Aquilo que eu falei, né? Uma solução para o problema. Carlos, dê pra gente agora. Ok, só. Uhum. Introdução. Normalmente apresenta-se a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor saiba de que o texto vai tratar. Corresponde geralmente a um parágrafo. Então, na introdução, vocês vão colocar o que o texto vai abordar, o que o texto irá tratar, tá? Por isso, é um parágrafo só, com no mínimo 5 linhas, no máximo 6. Vocês têm que apresentar ali o que o texto de vocês irá
apresentar ao longo do desenvolvimento. Professora. Copie essa definição na introdução. Fale. Professora, por exemplo, uma introdução sobre racismo, daí tu botaria uma introdução. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pauta na nossa sociedade, por exemplo, isso? Não começa assim. Hoje nós vamos falar, tá? Começa assim, ó. Por exemplo, vivemos em uma sociedade que é rodeada de preconceito, né? Preconceito, aqui menciona o preconceito racial. Tem que colocar assim, de uma forma bem formal. Tem que ser algo bem formal que cative, que convença quem está lendo o texto de vocês. Não é uma escrita qualquer. É uma escrita convincente, de persuadir, tá? Não começa assim, hoje nós vamos falar. Não. Seja bem formal, de certa forma. Tá? Copie essa definição da introdução aí. Copie a introdução e faça uma flechinha. Mínimo 5 linhas, máximo 6. Posso passar? Não, senhor. Pode, senhor. Eu já tirei print, senhor. Se tu quiser, posso só? Então, pessoal, a introdução deve apresentar a ideia do núcleo, a ideia principal do texto, tá? Apontar o que o texto irá tratar ao longo do desenvolvimento e transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Isso, clara e objetiva, é o que vocês devem colocar no texto de vocês. Uma linguagem clara e objetiva, entendível, tá? Uma linguagem bem formal, de certa forma, mas que seja clara e bem objetiva no que vocês querem tratar no texto de vocês. Carlos, dê pra gente o desenvolvimento. Tá bom, senhor. Ó, desenvolvimento. Parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Então, no desenvolvimento, vocês vão escrever o que vocês mencionaram lá na introdução. A gente combinou que a gente ia fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com 10 linhas. O desenvolvimento 1 com um parágrafo com 10 linhas, o desenvolvimento 2 com 10 linhas, tá? Então vocês vão fazer 2 parágrafos, cada um com 10 linhas no desenvolvimento. Anotem isso. Anotem a definição de desenvolvimento e coloquem 2 parágrafos, cada um com 10 linhas. Anotem essa definição.
Posso passar ou já tiraram um print? Alguém tá copiando ainda? Pode Como é que passar, eu já copiei tudo. Deu, senhor. Vou passar então. Ó, desenvolvimento. É a parte que discorre sobre o assunto abordado pela tese, lá na introdução. Utiliza-se de fatos e exemplos, tá? Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da introdução, da tese, seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Então, é muito importante que vocês utilizem dados, tá? Informações de revistas, jornais, notícias, de livros, no desenvolvimento de vocês, tá? Na redação de vocês. Redsley, lê pra gente aí no final. Tipo, tô fazendo um texto, eu vou ter que contar sobre o que é o texto, né? Sim. Que vai ser Redsley, lê pra gente aí a conclusão. Pode ser? Redsley, tá escutando? Acho que ele não tá escutando. Então lê pra gente tu, Carlos. Acho que ele tá sem o áudio, né? Carlos? Tá bom, senhor? Tá. Conclusão. Pode. Síntese das ideias. Apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Uhum. Pode continuar. Conclusão e acabamento da redação. Parte em que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, como também não deve ser acabada de súbito. Pode funcionar de 3 maneiras. Retomada da ideia central, a fim de confirmá-la. Resumo das ideias principais apresentadas e discutidas. Sugestão de soluções para a resolução problemática abordada. Então, ótimo, Carlos. Obrigado. Na conclusão, vocês vão fazer 5 linhas, tá, pessoal? Conclusão, 5 linhas. Vou colocar ali para vocês copiarem definição de conclusão. Nessa conclusão, a gente vai combinar que vocês vão apresentar uma solução para o problema da temática que vocês estão escrevendo. Uma solução para o problema, ok? Tem que ter 5 linhas. Vejam só que a nossa redação fecha 30 linhas ao total, que é 5 linhas de introdução, 10 linhas de desenvolvimento 1, 10 linhas de desenvolvimento 2 e 5 de conclusão. Fechou 30 linhas. Por que fechou 30 linhas? Porque dessa forma, nossa redação está bem estruturada, tá? Está bem organizada, com 5 linhas de introdução, 10 linhas de desenvolvimento 1, 10 linhas de desenvolvimento 2 e 5 de conclusão, tá? Então fechou 30 linhas. Então, na redação de vocês, eu quero que vocês utilizem essa estrutura e fechem 30 linhas, tá? Tem que escrever 30 linhas, no mínimo. Vocês estavam acostumados a escrever quantas linhas antes, no quinto ano? no máximo 30. No máximo 30. Então, vocês vão escrever 30 linhas com essa estrutura, tá? Copiem a definição de conclusão aqui. Professora, eu escrevia 30 linhas, mas não precisava ser dissertativo, era tipo um texto normal. Não, agora tem que ser dissertativa argumentativa. Conclusão, tá? Copiem essa definição aqui, ó.
Posso passar? Ainda não, Pode. professor. Pode, sir. Só aguardar Ainda mais um pouquinho. não. Tá ok. Tá ok, já entendi para os que ainda não conseguiram. Tá. Então, pessoal, vocês vão agora para a prática, tá? Agora é a vez de vocês. Vocês ficaram com a atividade de fazer a introdução. Isso? Sim. Qual que era a temática? Vocês se lembram a temática? Era crianças em situação de rua. Perfeito, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês fizeram a introdução com 5 linhas, né? No mínimo, 6 linhas no máximo. Agora vocês vão fazer o desenvolvimento 1, tá? Do que Professor, vocês abordaram lá na introdução, tá? Vocês vão fazer o desenvolvimento 1. Quem tá falando? o Works Transporte, senhor. Fale. Eu já fiz todo o texto ontem. Não era para ter feito todo o texto, né? Porque a gente está trabalhando em conjunto para ver se vai, para vocês identificarem bem o que é a redação dissertativa argumentativa, tá? Professor, eu não terminei toda a minha introdução. Sofia, tem que terminar, porque agora nessa aula vocês vão fazer o desenvolvimento 1 com 10 linhas, tá? É 10h38, pessoal. 10h45, eu quero que vocês tenham desenvolvido pelo menos 5 linhas desse desenvolvimento 1, tá? Vou dar esse tempinho para vocês fazerem. Ok? Professor, eu vou Então, ter que copiar. Eu vou ter que copiar em casa, porque minha folha tá em casa e o caderno tá aqui. Eu copiei todo o texto, só faltou uma parte. como é que copiou o texto? Tem que fazer o texto, Eduardo, não é copiar. Não? Não. Eu vou botar para vocês um exemplo, tá? De redação dissertativa argumentativa. Ali no Word, um exemplo para vocês verem como é que é a linguagem utilizada. Ó, pessoal. Vou pedir, Igor. Tem áudio, Igor? Sim, senhor. Tá. Tu vai ler uma parte, a Milena vai ler outra e o Carlos vai ler outra, tá? Cada um vai ler uma partezinha. Vou apresentar para vocês uma redação sobre a mesma temática que vocês estão escrevendo, tá? Ali, para vocês identificarem a linguagem, ver como é que se escreve, tá? Não está estruturada da forma que eu quero, mas a linguagem está de redação dissertativa argumentativa. Tá? Vou apresentar para vocês. Milena, pode começar a ler, lendo até o ponto final ali. Milena, tem áudio? Não faz. Tem áudio, Milena? Quer ler? Sim, prof. Tá, Quero. ótimo. Vai lá. A Constituição brasileira nos diz que
é dever da família, sociedade e Estado. Assegurar às crianças e adolescentes o direito à saúde, à Alimentação, alimentação, cultura, dignidade, dignidade e respeito, etc. uhum, Mas a realidade brasileira é outra, pois diariamente temos, vemos que esses direitos não são cumpridos, como nos casos de violência. Assim sendo, devemos mudar essa realidade, garantindo que os direitos reservados a eles sejam praticados e não fiquem apenas em um pedaço de papel. vejam só como é que é utilizada essa linguagem, né? Olha as vírgulas que eles usam, né? As conjunções. Isso é uma redação dissertativa argumentativa. Carlos, continua pra gente. Tá bom, senhor. Ó, não é difícil encontrar pelas ruas do Brasil casos de crianças e adolescentes que trabalham em sinaleiras, fazendo malabarismos, vendendo balas, até mesmo limpando vidros de carros, ficando sujeitos à criminalidade, violência e à prostituição. Uma prova Pode disso é que, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010, o índice de trabalho infantil na faixa de 10 e 13 anos subiu 1,56%. Outro Perfeito. cenário nada positivo é o índice desse grupo que se encontra em situação de pobreza em nosso país. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Abric, é de 44% na idade de 0 a 14 anos e quase 188 mil estão desnutridas abaixo do peso. A mesma fundação revela que aproximadamente 19% dos casos de homicídios no Brasil são praticados contra as crianças. Perfeito. Vejam só, pessoal, que aqui tem dados, ó, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010, o índice, botando aqui um percentual, ó, segundo a pesquisa tal, ó, segundo a pesquisa realizada pela fundação tal. Dessa forma, quando vocês colocam dados na redação de vocês, na redação dissertativa argumentativa, isso enriquece, mostra que vocês são pessoas que têm domínio e conhecimento de vários assuntos. Então, utilizem essa plataforma que vocês têm, que é a rede social, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o Google, para colocar informações na redação de vocês. Isso enriquece, mostra que vocês têm conhecimento de mundo, que vocês sabem o que vocês estão escrevendo. Né? Mencionem dessa maneira, segundo o dado tal, segundo o jornal tal, né? O percentual tal. Botem esses dados na redação de vocês. Ok? Agora o Igor, dá continuidade. Aqui, ó. Assim sendo. Tá bom, senhor. Deixa eu ver. Assim sendo, faz-se necessário que o governo crie centro de atendimento às comunidades mais abaladas para tirarmos esse grupo das ruas e dar acesso à saúde e educação, mas com órgãos, não. Certo? Mas com órgãos que fiscalizem. Tá? E façam que os direitos eles reservados sejam cumpridos sem dúvida e Peraí, senhor, desculpa. Dúvida e de suma importância resgatada os valores da família, de amor e união, que com o passar dos anos foram sendo
esquecidos. É possível fazer isso com campanhas nas escolas, palestras para os pais e também atividades que possam ser desenvolvidas em família. Outra forma de garantir um dos direitos básicos é criar um programa que ajude a família mais necessitada com alimentos e produtos de higiene para que as crianças e adolescentes consigam condições mais humanas na vida. Obrigado, Igor. Vejam só, pessoal, que isso daqui é a conclusão. Isso aqui é uma solução, ó. Sem dúvida, é de suma importância resgatar os valores da família, de amor e união, que com o passar dos anos foram sendo esquecidos. É possível fazer isso com campanhas nas escolas, palestras para os pais e também atividades que possam ser desenvolvidas em família. Outra forma de garantir os direitos básicos é criar um programa que ajude as famílias mais necessitadas. Vejam só que isso é a solução, isso é a conclusão. Está sendo apresentada uma solução para esse problema, né? Vocês conseguem identificar essa solução? Que ali ele está falando de uma solução para garantir, para solucionar o problema. Vocês conseguem identificar isso? Que ali é uma solução? É isso que vocês têm que fazer, né? Vejam só também nessa redação que é utilizado vírgula, preposição, conjunções, ó, vírgula, é possível, ponto final nos períodos, né? Não adianta vocês escreverem um parágrafo longo. Tem que ter nesse parágrafo, escrever um parágrafo, mas com ponto final, iniciando em outra linha, né? Usando as vírgulas. Veja aqui, ó, mas, as conjunções, ó, mas, a realidade, assim sendo, vírgula. Tem que ser dessa forma a redação dissertativa argumentativa de vocês, tá? Utilizando conjunções, pontos finais, colocando a solução na conclusão. Aquilo ali é um modelo. Eu quero que vocês sigam aquele modelo ali de redação. Ok? Ok. Então vocês vão ter 10 minutos. 10 minutos não, né? Vocês vão ter 5 minutos agora para pelo menos escrever o desenvolvimento 1, que deve ter 10 linhas. Ok? Ok, pessoal? Ok, senhor, tô começando. Ótimo. Ok. Mas isso é redação dissertativa É argumentativa. sobre o que, senhor? Tem que escrever. Oi? É sobre o que Sobre é a mesma escrever. temática da aula passada, que vocês deveriam ter feito a introdução. Tá. Vou pedir para o Carlos. Carlos, repete a temática aí para o pessoal. Qual que era a temática? A mesma temática que a gente leu ali a redação. A temática é sobre crianças na rua, Sim, sobre em estado de rua. crianças em estado de rua. Ali, aquela redação que a gente leu fala sobre isso. Direito da criança e do adolescente. Então tá, 5 minutos aí. Depois eu vou chamar alguns alunos. Vou fazendo a chamada enquanto isso também. Agora já não é mais aquela redação que vocês faziam, né, no quinto ano, que vocês escreviam. Claro que a gente vai também fazer esse tipo de redação com histórias criativas, né, outros gêneros textuais. Mas agora eu quero que vocês compreendam essa redação dissertativa e argumentativa. E agora vocês vão ter que amadurecer, né? Amadurecer a escrita de vocês. Eu vou abrir a chamada aqui.
Ana Clara. Tô aqui, senhor. Anne. Presente. Oi, Anne. Não tá sem a câmera hoje? Sim. Carlos Eduardo. É pra mim não ficar te chamando, né? Porque eu olho pela câmera e fico chamando vocês pra lerem, eu fico incomodando, né? Ele colocou no chat, senhor, ele tá na aula. Tá. Carlos Henrique. Também, né? Diogo. Diogo. Presente. Eduardo Serpa tá aí. Presente. Ercolani. Eduardo Ercolani. Tá aí o Ercolani? O Eduardo Souza Nascimento. Drake. O Eduardo Souza Nascimento tá aí, pessoal? Tá. Então os dois. O Eduardo Souza tá, senhor. O Ercolani não? Não tá aparecendo. Não tá. Não tá. Felipe. Presente. Gabriela. Tá, senhor. Giovana. Tá aqui, senhor. O Igor tá aí. João Gabriel. Presente. Júlia não tá, né? Júlia nem a Laila. Não apareceram em nenhuma aula. Larissa. Eu tô aqui. Laura. Aqui. Luara. Aqui. Luíde tá aí. O Redsley. Manuela. Manuela Tô está? aqui, senhor. Tô aqui. Oi. Maria Luísa. Milena. Tá aí. Murilo. Não tá, senhor. Murilo não. A Nicole. Nicole. Não, senhor. O Pedro Henrique. Pedro Ele Henrique tá tá? o Black ali, senhor. Tá. Pietra. Pietra. Não está, Pietro? Pietro está. Presente, senhor. Rafaela. Rafaela está? Rafaela? Não? Ela tá, senhor. Raíssa? Presente. Sofia? Ô, senhor, eu tinha dado uma saída, tá? Pra ir no banheiro, desculpa. Tá. Sofia? Eu tô, senhor. Mudou o nome, Pedro. Victoria? Aqui. Arthur tá aí também, né? O meu celular acabou a bateria. Helena também. Diego? Diego tá aí? Diego? Diego não está? Acho que não. Bernardo? Ele saiu da escola, eu acho, senhor. Ele saiu da escola, verdade. senhor. Ele foi morar em Santiago. O Eduardo Ferraz? Ferraz. Tá, Tá senhor. aí? Tá. Tá aí, Eduardo. Eu fiz 12 linhas no desenvolvimento.
Pode ser também? No máximo 11. Eu fiz 12. Deixa eu ver aqui. Ô, senhor, eu acabei a minha primeira linha de desenvolvimento. Pessoal, ótimo. Fala, Carlos. Eu acabei fazendo 13 linhas de desenvolvimento. Eu continuo ou eu Fez deixo para a 13? próxima aula? 13 tu fez? Acabou ficando assim. No próximo parágrafo eu vou colocar o jeito que as crianças acabam na rua. Tá. Quem passou mais de 13, pessoal, no próximo, tenta fazer menos. Tenta fazer 9, 10. Tá? Para poder fechar as 30 linhas. Tá, eu vou tentar, senhor. Tá? Eu tenho que Pessoal, não fazer vai... 7 linhas. Tá. 7 não, 7 é muito pouco. Eu sei. Tá? Pessoal, não vai ter tempo de vocês socializarem agora comigo, mas na próxima aula, tragam pronto a introdução e o desenvolvimento 1, o primeiro desenvolvimento. Além disso, na próxima aula, tragam a notícia de jornal que eu solicitei para vocês. Tá? Uma notícia de jornal, de revista, de blog, qualquer coisa. Tá ok? Sim. Certo? Ô, senhor, a minha letra é muito pequena. Tá vendo pouca. Não. Então começa a escrever com uma letra direitinha, bem coerente, tá, Sofia? Porque não adianta, é pequeno, tem que escrever. Tem que ser uma letra visível, legível, para quem está corrigindo ou O lendo. negócio do jornal da revista é pra aula que vem, senhor? Isso, tá? Tenham um bom final de semana para vocês, tá ok? Aproveitem e descansem, pessoal. Abraço. Tchau, senhor. Bom Tchau. final de semana pro senhor. Igualmente. Tchau, senhor. Bom final de semana. Obrigado. Bom final Tchau, de semana. Até segunda. Tchau, Até segunda. Tchau, Milena. Tchau. Alô, gente. Tchau, senhor. Até segunda, senhor. Tchau, senhor. Não sei. Olha, na bruxa da prisão.